Vamos lá então, exercício de 15 a 23, começando na página 48. Então você já pega um quadro cabeludo aí, você tem que completar o menino. Então vamos lá. Exercício número 15, complete o quadro comparativo sobre as fases da Revolução Industrial, indicando. Então você vai ter a coluna vertical e a horizontal. Na vertical, época que teve início. Primeira Revolução Industrial, segunda Revolução Industrial, terceira Revolução Industrial. Depois, local onde se desenvolveu, formas de energia utilizadas, matéria-prima mais usadas, indústrias mais importantes. Então presta atenção, eu vou falar o termo da coluna vertical e vou responder os três, primeira, segunda e terceira revolução. Embaixo, primeira, segunda e terceira revolução e assim por diante. Ok? Fique atento. Época que teve início, primeira Revolução Industrial, na segunda metade do século XVIII. Época que teve início, a segunda Revolução Industrial, na segunda metade do século XIX. E a época que teve início a terceira Revolução Industrial foi em meados do século XX. Beleza? Local onde se desenvolveu a primeira Revolução Industrial, a Inglaterra. A segunda Revolução Industrial, Inglaterra, França, Alemanha, Bélgica, Estados Unidos e Japão. Terceira, grande parte do mundo, Europa, Ásia e América. Certo? Formas de energia utilizadas na primeira Revolução Industrial: energia a vapor e carvão mineral. Na segunda, eletricidade e petróleo. Na terceira, energia nuclear, petróleo e energias renováveis. Matérias-primas mais usadas na primeira Revolução Industrial: a lã e o algodão. Na segunda Revolução Industrial, petróleo, borracha e minério de ferro. E na terceira Revolução, petróleo e silício. Indústrias mais importantes: primeira Revolução Industrial, indústria têxtil e metalúrgica. Segunda, automobilística, siderúrgica e química. E na terceira Revolução, eletrônica, informática, robótica, comunicações, aeroespacial, biotecnológica, etc. Ok? Questão número 16, na página 49. Indique duas tecnologias utilizadas no seu cotidiano, originadas na segunda Revolução Industrial. Então a gente pode citar o carro, por exemplo, que surge com a indústria automobilística, e todos os produtos com energia elétrica. A energia elétrica mesmo surge na segunda Revolução Industrial. Certo? Então, dois produtos, produtos elétricos e carro. 17. Se o advento da primeira Revolução Industrial marcou fortemente a organização social e do trabalho, a terceira Revolução Industrial, ou Revolução Tecnológica, significou uma série de avanços tecnológicos, novos processos de produção e mudanças nas relações. O avanço tecnológico das últimas décadas deu origem a setores tecnicamente complexos, como a biotecnologia e a robótica, etc. Justifique o nome Revolução Tecnológica, dado a terceira Revolução Industrial. É na terceira Revolução Industrial que surge a eletrônica, surge a informática, surge a internet, que surge a robótica. Então a linha de produção ela vai começar a ser utilizada da robótica, por exemplo, para a construção de produtos. Percebeu o porquê de tecnológica? É por causa da robótica, da eletrônica, da informática e de tantas outras invenções. Ok? Inclusive aí na página 49 tem um texto: cada vez mais barato, o robô já substitui até o trabalho chinês. Por gentileza, leiam o texto. Página 52, exercício número 18. Observem a imagem de uma fábrica a seguir. Então está aí a imagem. Identifique na imagem duas características do modo de produção industrial. Então vamos lá. Você pode identificar tanto grandes maquinários quanto a presença de mulheres nas fábricas. Certo? Então são essas duas características presentes aí. Tem também a questão da divisão do trabalho. 19. Revolução Industrial assinala a mais radical transformação da vida humana já registrada em documentos. Justifica a afirmativa do historiador Eric Hobsbawm, explicando-a com dois desdobramentos da Revolução Industrial. Então você tem vários fatores aí: barateamento dos preços, aumento nos consumos, maior eficácia na produção, aumento na qualidade de vida, aumento na expectativa de vida, certo? Pode colocar qualquer um desses fatores. 20. Desta vala imunda
A maior corrente da indústria humana flui para fertilizar o mundo todo. Deste esgoto imundo jorra ouro puro. Aqui a humanidade atinge o seu mais completo desenvolvimento e sua maior brutalidade. Aqui a civilização faz milagres e o homem civilizado torna-se quase um selvagem. Texto também do Eric Hobsbawm. O trecho faz parte de uma das observações feitas por Alexis de Tocqueville em 1835 sobre a cidade inglesa de Manchester. Identifica uma crítica relacionada à Revolução Industrial apresentada no trecho. Então, certamente ele faz referência às péssimas qualidade de vida dos trabalhadores ingleses naquele período. Lembra que você teve um êxodo rural, muita gente sai do campo e vai para a cidade, e a cidade não cresceu de maneira organizada, muito pelo contrário, ela cresce de maneira totalmente desorganizada, e isso com certeza vai trazer uma péssima condição de vida, sujeira, doenças e muitas outras coisas desse tipo, certo? Então essa aí é uma das consequências, uma das críticas relacionadas à Revolução Industrial. Questão 21. Indique 2 desdobramentos positivos proporcionados pela Revolução Industrial. Barateamento no custo dos produtos, com o consequente aumento do consumo, e fim do trabalho escravo, por exemplo. Com a Revolução Industrial é necessário que tenha cada vez mais pessoas para consumir os produtos, e mão de obra livre para se poder trabalhar. Então não é interessante que tenha escravidão. Além disso, lembre do iluminismo. John Locke, por exemplo, e filósofos nessa linha, defendem que todos nascem com direito à vida, propriedade e liberdade. Então, tanto no quesito filosófico quanto no quesito econômico, não faz sentido a manutenção do trabalho escravo. Certo? A Inglaterra ainda força outros países que ainda mantêm o trabalho escravo, como o Brasil, a libertar os seus escravos. 22. Observe os dados a seguir. Então você tem uma tabela aqui com vários dados. Você tem países como Reino Unido, Alemanha, Estados Unidos e França. E você tem alguns anos aí, certo? Então, por exemplo, você tem 1851, 1881, 1911. E vai ter a porcentagem de população rural e população urbana. Então, se você analisar essa tabela com carinho, você vai ver que, ao longo do tempo e com a industrialização, a população do campo começou a diminuir e a população da cidade começou a aumentar. Então essa tabela aí mostra em números o êxodo rural. A tabela destaca a distribuição socioespacial da população em milhões dos países industrializados. Identifica as mudanças apresentadas na tabela sobre a distribuição populacional e justifica essa transformação. Então é isso, demonstra o êxodo rural, mostrando que quanto mais o tempo avança e a industrialização avança, a população do campo vai para a cidade, certo? Isso é o êxodo rural. E finalmente, exercício 23, para acabar sua segunda-feira, acabar sua magnífica aula de história. Exercício 23, complete os quadros a seguir com base em seus conhecimentos. Então você tem Revolução Industrial e tem 4 quadradinhos aí, Consequências sociais, inovações tecnológicas, consequências econômicas, fatores do pioneirismo inglês. Então aí vamos responder cada uma delas, ok? Consequências sociais: eliminação do trabalho escravo, transformações da burguesia em classe dominante, surgimento do operariado, ok? Inovações tecnológicas: locomotiva, tear mecânico, navio a vapor. Consequências econômicas: formação de grandes complexos industriais, início de uma nova onda de colonização, coloca entre parênteses imperialismo ou neocolonialismo, e crescimento da riqueza, cada vez mais riqueza, gera muita riqueza. E por fim, fatores do pioneirismo inglês: acúmulo de capital, disponibilidade de matéria-prima e fontes de energia, Revolução Gloriosa, ascensão da burguesia ao poder está dentro da Revolução Gloriosa. Certo? Gente, capítulo 2 inteiro corrigido. Qualquer dúvida me chama no WhatsApp, me chama no WhatsApp. Quarta-feira a gente corrige aí o capítulo 3 e a gente está sossegado, beleza? Te dou uma revisão aí depois. Provavelmente na aula, junto com os vídeos de hoje, já foi uma AC para você fazer. Então acabe aí a AC sobre o capítulo 2, sobre o capítulo 3 que já foram finalizados. Vou te colocar datas de entrega tudo certinho aí, mas a gente acaba essas ACs, acaba o trabalhinho que eu vou passar no futuro aí e tudo certo. Acabou o primeiro bimestre, começa o segundo, viva a quarentena. Falou, gente, até!